O Senhor, Ele quer que nós cresçamos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Ele nos criou e nós nascemos dos nossos pais que nos conceberam, e a gente cresce fisicamente. E para crescer saudável fisicamente, a gente come, na medida do possível, o mais saudável, a gente se exercita. Quando nós somos ainda crianças, a nossa mamãe nos leva ao pediatra, e é vitamina, e é alimentação, é remédio para fortalecer os ossos e os dentinhos, tem todo aquele cuidado para que a gente cresça de forma saudável. Intelectualmente, investem em colégios, nos ajudam nos estudos, compram livros para que nós também cresçamos intelectualmente. Emocionalmente, dialogam conosco, procuram ensinar princípios sobre educação, sobre moral, sobre sociabilidade, para que nós cresçamos emocionalmente saudáveis. Só que nós não somos só seres emocionais, intelectuais e físicos. Nós também somos seres espirituais. E quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo e o colocamos como Salvador e Senhor, que vai dirigir as nossas vidas, nós não podemos estagnar na salvação. O Senhor quer que nós cresçamos. É como se nós olhássemos para a nossa mão, quando pequenininha, e todos os dedos crescessem e um dedo não crescesse. Onde você chegar e todo mundo vê 4 dedos crescidos e um atrofiado, vai achar a mão meio estranha. Não vai estar de acordo como deveria ser. Da mesma forma, se nós crescemos intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, mas não damos a mínima importância para o lado espiritual, nós estamos em alguma área da nossa vida atrofiados. E o Senhor tem interesse que nós cresçamos espiritualmente, porque o crescimento espiritual nos leva a conhecer cada vez mais ao Senhor, cada vez mais termos a mente de Cristo, cada vez mais ficarmos parecidos com Ele. E esse crescimento espiritual, ele envolve algumas faces. Abre Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Esse versículo é extremamente profundo, porque fala que o Senhor só vai mostrar a sua intimidade, só vai revelar o seu coração para aqueles que o temem. E eu volto a falar aqui que temor não é medo. Não é aquele que tem medo do Senhor. É aquele que teme. Temor fala de desejar ardentemente a presença e a glória dele. Temor fala de querer conhecê-lo mais e mais. Temor fala de reverenciar, de admirar, de reconhecer como um Deus verdadeiro e único. Então, quando Deus encontra isso em nosso coração, Ele tem prazer em revelar a sua intimidade. Ele não vai revelar a sua intimidade para quem está andando só na superfície e não quer conhecer o Senhor profundamente.
Ele não vai revelar a sua intimidade para aqueles que só frequentam culto e não desenvolvem o hábito da leitura bíblica, de uma vida de oração, de andar com Deus. Deus não vai compartilhar os segredos dele, os segredos do seu coração, para com aqueles que só querem viver uma religiosidade, não um relacionamento com ele. Fala também aqui que ele dará a conhecer esses que o temem, que querem a sua intimidade, ele dará a conhecer a sua aliança. Eu estava lendo por esses dias um texto da palavra de Deus, em Salmos também, falando que para Abraão, com Abraão, ele fez conhecer a sua aliança. Para com Isaque, o juramento. Para com Jacó, um decreto. E para com Israel, uma aliança. E nós conhecemos aquela frase que se tornou até um jargão no meio evangélico: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E é verdade, ele é o Deus que foi Deus na vida de Abraão, foi Deus na vida de Isaque e foi Deus na vida de Jacó. Só que Abraão, ele foi chamado amigo de Deus, isto é, Abraão, ele desejou a intimidade do coração de Deus, ele desejou viver os sonhos de Deus, viver a vontade de Deus. Então Deus revelou para ele a sua aliança. Já Isaque já não buscava tanta intimidade de Deus. Deus continuou sendo o Deus de Isaque, mas para Isaque ele só revelou o juramento. O juramento fala de cumprimento de promessa, revelação de bênção, cumprimento de bênção, mas não fala de intimidade. E Jacó e Israel, pastora, são a mesma pessoa. Jacó era aquele que só buscava a bênção. Ele queria a bênção da primogenitura. Ele queria a bênção das melhores terras. Ele queria só a bênção. Até o momento que ele teve uma experiência transformadora de intimidade com Deus. Então, de Jacó, o seu nome passou a se chamar Israel. Enquanto Jacó era Jacó, que só queria saber de bênção, Deus revelou para ele os seus decretos. E decreto fala de cumprir leis, cumprir bênçãos, cumprir promessas. Mas quando Jacó teve uma experiência transformadora de coração com Deus e passou a se chamar Israel, então Deus revelou a sua aliança. O que significa isso, pastora? Que aos crentes, como Isaque, como Jacó, que tem um relacionamento com Deus só por conta das bênçãos, e aí então Deus só revela as suas bênçãos. Mas os filhos, os amigos, os íntimos de Deus, que têm temor de Deus, Deus revela a sua aliança, que vai muito além de bênçãos. A aliança fala de compromisso, fala de intimidade. A aliança fala de um compartilhar de coração, de compartilhar risos e choros, de estar profundamente ligado em toda e qualquer circunstância. Isso é aliança. E crescimento espiritual envolve essa aliança, envolve o desejo da intimidade com Deus. Eu não entendo quando alguém diz que ama a Deus e não quer se envolver intimamente com Ele. Eu não entendo alguém que diz que ama ao Senhor Jesus e não quer ter uma vida de compartilhar coração com Ele. Não é amor, é aceitação. Quando um casal
convive na mesma casa, dividem os mesmos objetos, dividem as contas, dividem a comida, se aceitam e se acostumam com aquele relacionamento, é uma coisa. Agora, quando um casal, eles são cúmplices, eles são amigos, eles têm um relacionamento de amizade, um já conhece o olhar do outro, um quer o bem do outro, não quer o quanto um pode sugar do outro, mas o quanto um pode abençoar o outro, quer fazer o outro feliz, há um verdadeiro amor, é um relacionamento de aliança. Quando você só frequenta culto, carrega uma Bíblia debaixo do braço, repete jargões evangélicos, faz orações que só pedem bênçãos, o seu relacionamento com Deus é só buscando bênção, ó, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Então você tem um relacionamento de aceitação e costume, mas não de aliança. Mas quando o seu relacionamento com Deus é, a despeito de ter ou não a bênção, eu amo, eu quero estar junto, eu quero ouvir as batidas do seu coração. Senhor, só estar na tua presença e poder olhar nos teus olhos. Senhor, só estar na tua presença e poder te abraçar, isso me basta. Isso é um relacionamento de aliança.